costumo dizer que o jiu-jitsu é a arte marcial que mais se assemelha com a vida real. Sim. Hora você tá ali, porra, aí tu passa a guarda do cara, vai pra montada, mãozona na gola, pronto pra... E aí, né, se você não tem um autocontrole de entender, ser um cara humilde, entender que você tá numa posição boa, que você pode, deve desfrutar da posição boa, Sim. mas sempre com muito respeito e pronto com o revés. Exatamente. Porque o cara tá ali, daqui a pouco o cara dá uma barrigada, pô, vem pra cima, já passou a tua guarda. Quer dizer, a situação se inverte totalmente. Como pode acontecer. Na vida. A hora você tá bem com a esposa, Exatamente. tá com dinheiro, trabalha, daqui a pouco, pô, tá com problema com a patroa, Sim. problema com a filha, enfim. Só que a diferença dos dois é que no juízo você pode terminar o problema com 3 tapinhas. Sim. Na vida não, né? Mas com certeza, o jiu-jitsu, cara, cascora demais pra uma vida real, pra você. Mestre Toco. Tamo junto, vamos lá. Pô, meu irmão, é uma grande honra te receber aqui. Eu que fiquei ali monitorando, falei, porra, quando o mestre chegar aqui no Brasil, não vou perder essa oportunidade de estar junto com um cara, assim, que admiro muito, né? Sempre admirei, né? Foi uma grande referência pra mim também no jiu-jitsu, né? E quando você começou ali, eu tava engatinhando ainda, meu irmão, era uma criança, enfim, e acompanhei a sua carreira, né, cara? E foi como eu falei, assim, um cara que virou uma referência não só nas competições, que eu acho que você foi um grande competidor, mas em levar o jiu-jitsu, né, acho que pro mundo, né, cara, da forma como você levou e vindo de uma história, né, cara, você participou ali de uma geração muito importante, né, a gente vai falar aqui, eu acho que hoje, dessa geração ali dos anos 80, 90, foi muito importante pro desenvolvimento do jiu-jitsu, né, no mundo. Foi. Então, uma grande honra estar aqui junto com você e poder trocar, né, ter essa troca aqui, sempre muito verdadeira, né, meu irmão? Sempre. E positiva. E tá sentado nessa cadeira aqui, grandes lendas do jiu-jitsu já sentaram, pra mim é uma satisfação muito grande, cara. Tô aqui, cara, pra partilhar esse momento contigo da melhor forma possível, trocar essa ideia bacana aí, falar sobre essa arte maravilhosa, né, de conexão de seres humanos, né? Sim. Show, vamos com tudo. Até legal assim, a gente até começar do início, né? A gente tava falando aqui um pouquinho antes em off, né? Você tava falando do Leblon, né? E essa conexão até com o surf, né? Eu falo muito. E voltando para essa história, né? A história do jiu-jitsu como estilo de vida, ou filosofia de vida, eu gosto de chamar assim também. O quanto o surf, né? Que teve essa conexão com o jiu-jitsu, foi importante, né? Acho que vários lutadores eram surfistas, né? E surfistas que viraram lutadores também, né? Até hoje, né? Assim, hoje em dia, até no circuito, tem o próprio Kelly Slater, é um cara que, meu irmão, ama. Tive a oportunidade de estar com ele aqui, a gente treinou junto. Ele veio aqui em casa treinar comigo, então assim... E o cara é um apaixonado, né, cara? É um cara que divulga o jiu-jitsu, ele entende o quanto essa ferramenta é poderosa pra vida, né? Assim como o surf, né? Exatamente. Ele é o dono da porte do seu filho no jiu-jitsu antes de qualquer outro esporte, né? O dono dessa frase foi ele. É isso aí. Eu acho, cara, eu não sei se ainda tem até hoje um campeonato de surf só de black belt, não tinha antigamente aqui na Barra de surf? Tinha, inclusive agora, né, quer dizer, os últimos, eu sou um dos organizadores junto com o Breno Sivac, né, que fez o primeiro lá no Hawaii e tudo mais. Cara, que legal isso. E a gente tem dado continuidade porque é demais, né, cara, a gente consegue juntar uma galera ali, enfim, é uma muito conexão maneiro. Muito legal, né, cara, tu vê os Muito amigos legal. aí que tá acostumado, muitos ali que você tava acostumado a enfrentar no tatame, né, das antigas, Sim. e acabou tá correndo uma bateria com o cara ali. Exatamente. Pô, é uma ideia maravilhosa, cara. E mistura gerações também, né, cara? Exatamente. É uma confraternização ali muito legal. Disso do que a gente tá falando, né, assim, uma arte que complementou muito a outra e que talvez essa conexão foi o que formou essa coisa do estilo de vida, né, e que depois a gente exportou pro mundo. Exatamente. Porque o jiu-jitsu, né, assim, até diferente da origem lá no Japão, ele não é só uma luta, né, de combate, né, tem muito mais coisa atrelada a esse negócio, né, e talvez essa coisa do surf, né, e outras coisas da cultura brasileira somou, né, a essa arte milenar, né, e oriental,
e fez com que essa mistura saísse, meu irmão, algo do que é hoje, né? E conhecido como jiu-jitsu brasileiro, conquistando o mundo. Força, né, cara? Tomou uma onda gigante, né? Uma onda gigante. Imparável. Gigantesca. Imparável. Em qualquer lugar do mundo tem jiu-jitsu, cara. É impressionante isso. Sim. É impressionante. E a conexão, como você falou aí, do jiu-jitsu com o surf, cara, é um arroz com feijão, completou um ao outro, foi muito legal, foi muito legal. Essa ideia do campeonato de Black Belt, cara, eu cheguei a correr uma etapa. Ah, é? Foi muito legal mesmo. Mas falando lá do teu início, né, no Leblon, né, cara, eu acho que também a Zona Sul ali, né, principalmente Leblon, Copacabana, né, teve essa coisa, era um cenário ali de grandes figuras de personalidade, né, que criou esse movimento. A gente tá falando muito do surf e jiu-jitsu ali, né, mas, enfim, e que inicia esse lifestyle de mistura, inclusive o açaí, eu falo muito do açaí também, né, cara? O açaí que é conhecido no mundo, gelado como ele é, né, docinho e tudo mais, foi, porra, e talvez esse movimento, né, cara, que criou isso, né? O açaí, como a galera conhece no mundo, que o verdadeiro não é assim. Não é assim. Quem já foi lá no Ver o Peso em Belém, exatamente. Então foi criado por essa galera que você participou, você tava ali, né, cara? Assim, junto, né, numa geração que tava formando, né, esse tipo de coisa, né? Cara, foi muito legal, assim, o que aconteceu? A gente tinha um grupo lá do Carson na época, né, e eu comecei a treinar no Leblon, ali numa academia chamada Lucien Cláudio, com o professor Maneco, que na época era faixa marrom do Carson Gracie. E depois de um tempo, o Maneco, ele teve compromissos profissionais, ele se afastou um pouco, aí seguiu o Isaías. Isaías, que era outro cara também fenomenal, um excelente atleta do Carson na época. E aí, cara, do mesmo lugar onde a gente começou, tempos depois a coisa parou, acho que o dono da academia trocou uma outra atividade e anos depois a gente foi convidado, a gente fazia preparação física na academia, eu e o Rodriguinho Medeiros, que mora na Califórnia. A gente fazia preparação física e um dia o dono da academia, pô, você não quer dar uma aula de jiu-jitsu aí não? Eu tenho aquele espaço vazio ali e tal. Aí eu não titubeei, né? Cheguei pro Rodrigo e falei, vamos fazer? Vamos. A gente comprou aquele tatame na época que chamava Yamamura, que era tatame de palha. Sim. Só que naquela época não tinha nem o verde. Era o tatame de palha vermelho. Entendi. Aí compramos umas placas, botamos ali e tal, sem pretensão nenhuma. E começamos. Eu aconselho com o kimono branco treinava, você começava a suar, você saia vermelho, que aquele troço largava tinta. E aí que a gente começou ali, cara. A gente era muito conhecido no bairro ali, por causa do surf. Sim. Pegava onda na João Lira ali, tava sempre ali. A gente começou a convidar um ou outro. Pô, vai lá, vamos começar a dar aula de jiu-jitsu hoje. Pô, vai lá na primeira aula, Trequinho. Foi meu aluno. Porra, é mesmo? Trequinho faixa amarela. O Trequinho tá pra vir aqui. Ele vai assistir isso aqui e vai falar. Não, então, vamos até falar dele aqui, porque se ele escutar, ele vai ver. Ele tava marcado aqui, meu irmão. Só Furou. que no dia rolou alto. Foi um dia clássico no Rio de Janeiro. O que aconteceu, meu irmão? Porra, o cara não apareceu. Justo, tá bom. Vamos justa causa. Ele, antigamente, ele começou a dar aula e como incentivo, todo mês, final de mês, a gente dava uma medalha do melhor aluno do mês. E o Trequinho chegou a ganhar algumas, cara. É mesmo? Tinha uma habilidade tremenda. Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo, alto nível. Hoje trago pra você, em português, pro Brasil, a Guarda Diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Mas você sabe, assim, cara, o jiu-jitsu é uma coisa muito peculiar, né, cara? E tem coisas, e a gente até conversa com vários preparadores físicos, os caras falam assim, meu irmão, tu quer ganhar um gás no jiu-jitsu, treina jiu-jitsu, né? Não adianta fazer muitas outras coisas, vai correr, não sei o que, não vai melhorar teu gás no jiu-jitsu. Obviamente, se fazer uma musculação, fortalecimento, contribui. Mas, cara, uma coisa que eu vejo, assim, o surf ajuda, meu irmão. Porque
Que seja mental. Mas eu sinto que os surfistas, cara, eles que começam a treinar, eles têm às vezes, uma habilidade ali talvez maior, entendeu? Em se ligar em alguns posicionamentos, até na respiração, enfim. Eu sinto um pouco isso. Né? O trequinho, cara, deixa eu te falar, cara, eu tô que a gente tá falando aqui dele, cara, ele é um fenômeno, cara. Se ele tivesse continuado ali, dedicado ao jiu-jitsu também, você não tem a dúvida que ele ia ser um grande expoente. Assim como ele é no surf, né? Sim. É que é bom, bicho. Porra. Sim. Não, o moleque, ele é bom ele pegando onda pra muito, caramba, né? cara. Surfa muito. E bom menino. E tinha uma outra galera ali que começou, aí foi o Puga, veio o Kiko, veio uma galera ali que vem começar a treinar, e hoje em dia cada um tá no seu canto aí no mundo aí, ganhando sua vida com jiu-jitsu. O Puga tá na Flórida, o Michel Buiu parece que tá no Colorado, também com a academia própria. E tem outros. Isso que é interessante a gente falando, é assim, que a gente tá batendo esse papo aqui antes sobre o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ou você segue, o cara que pratica o jiu-jitsu ali, ou ele segue como um professor que pretende montar uma academia, ser um empreendedor, ter um negócio. Senão, o jiu-jitsu vai contribuir, vai contribuir com que ele seja um excelente profissional na área que ele escolheu. Sim. Eu tenho hoje, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, Gustavo Braga, o próprio Diego. Uhum. O Diego, se bem que o Diego está bem encaminhado no jiu-jitsu lá na Flórida. Sim. Mas o Gustavo Braga foi um aluno meu desde o zero. Pô, hoje em dia o garoto é prêmio na Bodytech como um excelente profissional, dedicação, profissionalismo. E ele falou para mim isso outro dia, pô, mestre, eu tenho certeza que isso tudo veio pela formação do jiu-jitsu, pela postura, pela filosofia. Porque o que eu acho, irmão? O papo que a gente estava tendo aqui antes. Se você ensinar o jiu-jitsu, a gente como faixa preta, a gente sabe a força que o jiu-jitsu traz para o ser humano. Sim. Isso aí é inegável. Né? Da autoconfiança. Se a gente não ensinar, não passar esse jiu-jitsu com filosofia, pilares de respeito da família, de valores familiares, a grande chance é que você está criando um monstro, você concorda comigo? Total. E aquilo que a gente está falando, né? Você falou essa coisa da formação, quanto ajuda em outros ambientes da vida, né, cara? Pra mim foi isso. Não né? foi? Porra, eu comecei a entender que essa formação marcial tinha uma importância muito grande na minha vida, né? E porque, cara, eu acho que na vida como um todo, né, a gente vai passar por dificuldades no relacionamento, que seja familiar, né, ou que seja com um amigo, enfim. No âmbito profissional também, são vários desafios, né? Você lida com gente, como você falou ali. Direto. Né? Porra, você tem, às vezes, você vai passar uma proposta de trabalho, ou você, porra, vai para uma entrevista de trabalho, né, cara? Então, assim, é o tempo inteiro você tá vivenciando isso, né, cara? Então, como você lida com esse negócio, cara? Mais encascorado. E o jiu-jitsu, e aí falando da filosofia, né, e até indo aqui pro código, né, do Bushido, né, cara, tem muita coisa que, se implementada, ou se a gente começar a ter noção do quanto a gente passa por isso, ou isso aí vai nos moldando, né, em diversas situações, né, ao longo dessa jornada, porra, a gente vai entendendo, cara, que essas ferramentas são muito importantes para que a gente utilize não só dentro do dojo. Acho que dentro do dojo, cara, é uma parte muito pequena do treino, né? Mas o que vale mais é o que a gente usa lá fora. Eu costumo dizer que o jiu-jitsu é a arte marcial que mais se assemelha com a vida real. Sim. Hora você tá ali, porra, aí tu passa a guarda do cara, vai pra montada, mãozona na gola, pronto pra... E aí, né, se você não tem um autocontrole de entender, ser um cara humilde, entender que você tá numa posição boa, que você pode, deve desfrutar da posição boa, sim, mas sempre com muito respeito e pronto com um revés. Exatamente. Porque o cara tá ali, daqui a pouco o cara dá uma barrigada, pô, veio pra cima, já passou a tua guarda. Quer dizer, a situação se inverte totalmente. Como pode acontecer. Na vida. A hora você tá bem com a esposa, exatamente, tá com dinheiro, trabalha, daqui a pouco, pô, tá com problema com a patroa, sim, problema com a filha, enfim. Só que a diferença dos dois é que no jiu-jitsu você pode terminar o problema com 3 tapinhas. Sim. Na vida não, né? Mas com certeza, o jiu-jitsu, cara,
cascora demais pra uma vida real, pra você. Sim, mas até os 3 tapinhas, né? A gente fala às vezes disso, né, cara? Ele simboliza também ali uma questão de respeito, de humildade, Claro. né? Respeito do outro lado, que tá entendendo aquele momento para parar. A desistência, claro. Né? Então, ele também tá te ensinando, né? Assim, em vários aspectos e a gente entender, cara, até na vida mesmo, que, porra, não é sempre que a gente vai ganhar, né, cara? E a derrota, ela faz parte um pouco da nossa caminhada. Do aprendizado, com certeza. Né? Exatamente, de uma evolução. O jiu-jitsu me ajudou a enfrentar um momento na minha vida, cara, que eu tive meu pai doente de 16 anos. Meu pai era meu super-herói. E ele ficou 9 anos internado no hospital, cara. E no Adventista Silvestre, em Santa Teresa. Pô, ali, cara, você não tem nada pra fazer ali. Então, cara, assim, o que eu fazia às vezes lá, cara? Ia lá pro gramado, ficava fazendo cambalhota, porque eu não tinha tempo, eu já tinha que me ajudar a minha mãe, a cuidar dele e tal. E era muito jovem. Cara, assim, eu precisava de uma válvula de escape, porque eu sou e sempre fui uma pessoa muito religiosa. E naquele momento que eu vi meu pai daquele jeito, eu comecei a duvidar e questionar a própria fé. Falei, porra, cara, um pai maravilhoso, um cara, porra, do cacete, trabalhador, determinado. Você tinha quantos anos? Tinha 14 para 15, por aí, ó. É uma fase ali que você ainda tá, cara, se descobrindo ali, questionando muita coisa. Ali, cara. Comecei a questionar, André. Porra, como é que pode? Aí, cara, com a maturidade, meu irmão, com entendimento, com conversa com algumas pessoas, fui entender que aquilo aí era a natureza do ser humano, cara. Assim, ele é um cara que não tinha vício. Né? Não era um atleta, não era um cara trabalhador. E, assim, a tendência natural, cara. Vai ficar ali, cabeça muito cheia, muito business. De repente, o pecado dele pode ter sido que não tenha tido tempo de entender que era um tempo de dar um freiozinho, desacelerar o negócio, entendeu? Cara, assim, e o jiu-jitsu, entre outras tantas coisas, tantas oportunidades, ajudou muito nesse momento. Que eu vi isso assim, caramba, isso aí agora o cara tá nas minhas costas aqui, com as 2 mãos na gola, eu tenho que respirar e tentar sobreviver. Né, que eu costumo falar para meus alunos lá, jiu-jitsu, e é difícil explicar isso, principalmente para os americanos, né? Tem determinados momentos no jiu-jitsu, não tem nada para fazer. Aí o cara ficou assim, você não tem nada para fazer, velho. É resistir, sobreviver. Sim. Resistência. Eu lá no caça, pô, era peso pluma, cara. Isso que é impressionante, né, cara? Já falei. Eu não sei como é que eu ando. O próprio Vinicinho, né? E o próprio Della Riva também, que a gente andou conversando. Falei assim, porra, irmão, vocês estavam num caldeirão ali de monstros, meu irmão. Porra, e o mais difícil é você ser o menor ali, né, meu irmão? Porque os caras... Comecei a fazer minha guarda por causa disso. Mas isso também, né? E aí talvez já uma outra coisa, né, assim, que eu acho muito importante, o quanto isso te encascora também. Porque o tempo inteiro você tá se colocando numa situação muito difícil. Prepara. Né? Prepara. Um caminho era você desistir. Fala assim, porra, irmão... Esse não foi opção. Eu não quero. E você continuou, porque talvez tenha se enxergado, e acho que isso depende de humildade, depende de muita coisa para você, né, a determinação, enfim, é muita coisa para você continuar. Com certeza, cara. Porque é muito difícil, cara. Meu irmão, tu sabe o que é? Que lá tinha uma sala, um tatame cinza e um tatame verde, que era o tatame do pânico. Pô, tu chegava no tatame verde ali, tu olhava com os caras, pô, Libório, Murilo, Buchaú, e tem outros nomes, monstros que nem eram tão famosos. Sim. Pô, cara, tinha gente, o próprio Mestre Rosado, o Marcel Duque Estrada, o Jucá, Libório, Parroupinha. Um diabo, meu irmão. Atrás com um cara desse, bicho. A gente não tá falando só de cara grande, não. Parroupinha, vou beber também. Sim. Cara, tá entendendo? Tu não se mexe, velho. Os caras são, meu irmão. E aí, cara, eu falei assim, cara, tem que arrumar um jeito de tentar curtir essa brincadeira um pouco mais. Porque, pô, vai estar com o Libório, velho. Não dá, irmão. Esquece, velho. O Valide, outro cara que eu amo também, o Manimal, entendeu? O Vinicinho, monstro, rei do rodado na época, Renatinho Tavares, que tá lá nos Estados Unidos. Isso era uma safra, cara. Era uma leva, cara, de gente, cara, que, meu irmão, não vai ter igual, Andrezão. Impressionante, né, isso, né, cara? Como é que ali era um celeiro, né, de casca grossa. Testado todo né, dia. E impressionante como o Carson, né, era um grande líder, né, cara? Um cara que entendia muito ali de gente, né, como a gente tava falando ali. Cara. E de uma forma até diferente, né, porque muitos achavam assim, porra, o Carson é muito bruto, né, não tem muita educação, enfim. Mas já era, cara, todo mundo
todos que eu conheço, que Uma foram mãe. formados pelo Carson, falam que o cara é um coração de mãe, Na animal. verdade, é uma mãe. E abraçou muita gente e formou grandes pessoas. Foi o primeiro Grace a botar os alunos dele para enfrentar outro Grace. Sim, Né? Antigamente não Sim. tinha isso. não tinha. Assim, não tem nada demais, cara. Vai competir. Isso, o quanto isso cresceu no jiu-jitsu? Exatamente. Isso fez evoluir muito o jiu-jitsu. Muito. Não tem nada demais, cara. No Sim. judô, os caras treinam a vida inteira e vai pra final do campeonato, sai na bolacha. Problema. Melhor tu perder pra um camarada de treino, mas do que saber um cara que você nunca viu. Sim. Eu não acredito em derrota, tá? Nem gosto de falar essa palavra. Eu Sim. acredito em aprendizado o tempo todo, é constante. Constante. E o Carson falava uma coisa assim que dizia que às vezes a derrota é melhor do que a vitória. Porque a vitória você acha que tá tudo bem, que você é o cara, vai comemorar. A derrota queima a tua cabeça. Fica ali, caralho, meu irmão, o que eu fiz? Eu perdi uma luta pro Ratinho. Cara, se eu não estiver louco, acho que foi em 94, se eu estiver errado, pode ser que eu esteja errado. Na Bebê da Lagoa, lutas casadas entre o Carson Gracie e a antiga Strike. Eu lembro desse evento. Rapaz, cara, aquilo ali foi pão na cabeça, o HD. O Ratinho sempre foi um adversário já. A gente sempre lutava ali e tal. Cara, mas esse dia eu comecei a lutar ali bem, puxei pra guarda bem e tal. Aí ele me deu um calor na guarda, eu virei de 4 ali na posição pra defender. Ele pegou as costas e estrangulou. Mas eu bati mais rápido do que a pressão que eu senti no pescoço. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque isso faz parte do aprendizado. Ali foi a cabeça. Senti a pressão, aquela galera toda ali, ginásio lotado, um bando gritando de um lado, um bando gritando do outro. Mas hoje em dia, quanto eu sou grato por essa experiência. Sim. Quanto isso me fez crescer como ser humano, entendeu? E aí agora essa mudança dos Estados Unidos, depois de velho, fiz luta sem kimono, na arena igual essa, semelhante. Eu vi então, que você voltou Cara, aí. gigantesco, velho. O cara é tranquilo. Aí na hora chamou lá, Francisco Albuquerque, eu tava lutando pela Fight Sport, e fulano de tal, poxa, 3 vezes campeão de wrestling. Eu olhei pro Cyborg, o cara não era tranquilo, meu irmão, que porra é? Sanhaço, Andrezão. 50, minha mulher quase infartando no... Ganhei 3-2. Não foi. Perdi lente de contato no meio da luta, não chegava mais nada. Foi, cara, uma experiência muito louca, cara, na vida. E eu voltei a lutar porque eu tava mais cheinho no médio. Então, ganhando ou perdendo, eu era amassado. Era sobre o que é o jiu-jitsu né, cara? Sim. E, cara, assim, tá sendo uma experiência fantástica, cara. Assim, foi o que eu falei pra você aqui antes. O jiu-jitsu é uma... Cara, não, é uma arte, é um instrumento, é uma ferramenta do cacete, bicho. Toca, Sim, transforma. e a gente falou ali antes, né? Acho que você, nessa vivência toda que você teve de jiu-jitsu, a gente falou ali um pouco o quanto você viu passar aí pelas suas mãos muitos lutadores, né, cara? São 200 faixas pretas. Porra, 200, você formou 200 faixas pretas. E o quanto você viu que isso transformou, né, cara, a vida das pessoas, né? Você criou ali ser humanos de verdade, né? Usando justamente. Não tem um aluno meu, André, não tem um aluno meu faixa preta. Olha que eu vou botar o meu na reta, hein? Eu não tenho um aluno meu faixa preta que deixe nada a desejar pra nenhum faixa preta em todos os quesitos. Porque isso pode, inclusive, acontecer, né? Assim, Mas claro. O cara pode desviar no meio do caminho, aí você não tem mais... É igual filho. Você não tem uma receita pronta. Sim. Você pode dar tudo pro teu filho, melhor escola, melhor educação, e o cara ser um porra louca. Sim. Como você pode ser um pai mais ou menos e o moleque ser um gênio. Sim. Quer dizer, eu acredito em Deus. Tudo tem Deus de Deus. Sim. Tudo tem Deus de Deus. Assim, dessa galera toda, acho que não chegou a 200 não, mas quase lá. Todos eles, cara. Foi um ou outro só ali, cara, que eu desacertei com uma relação mestre e aluno. Mas que eu também entendo que em algum momento houve erro de duas as partes e cada um segue sua vida, não tem problema. Mas a maioria, eu posso dizer que são profissionais hoje em diferentes áreas, não só no jiu-jitsu. Sim. Pessoas exemplares, cara. Pessoas de bem mesmo, sabe? Eu acho que é importante isso. Total. É até legal isso que você falou também, né? Que às vezes eu olho um pouco para assim, meus grandes mestres, né? O mestre de jiu-jitsu, o mestre da vida, meu pai, né? Você falou do seu pai também, eu tive também, acho que uma base familiar, sou muito grato por isso, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Reconheço também que nem todo mundo nasce com isso, então, né? A gente não, às vezes não pode controlar uma coisa, e várias pessoas que não têm,
são pessoas incríveis que conseguem, Exatamente. mesmo sem ter uma base, né, sobreviver de uma forma, e ser, inclusive, um cara aí inspirador. Pessoas diferenciadas. Diferenciadas. Mas o que eu ia falar, cara, é que os mestres também, às vezes, não ensinam só pelo lado certo, né? Eles vão na frente, né? E às vezes, no meio do caminho, eles erram também e mostram pra gente, né? Até a música, né? Você culpa seu pai por tudo, são crianças como você. Exatamente. Essa é uma verdade do mundo, cara. Exatamente. Quem te disse que você, como pai, você é detentor de tudo, de Isso. todos os conhecimentos, Isso. que você já aprendeu na vida, que você não tem mais experiência para viver? A vida é um aprendizado. E quando parar de aprender, você pode ter certeza que está dentro da caixa de madeira, cara. É isso aí. Já foi. Exatamente. Passou, bateu. Tchau, tchau. Com Mas certeza, irmão. Com certeza, você não tem dúvida disso. Tanta coisa, cara. Tanta coisa, vou te falar, cara. Tanta coisa que eu já passei nessa vida aí de aprendizado, de convivência com o ser humano, com muitas alegrias, muitas decepções. E, cara, te digo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o jiu-jitsu. Não tenho dúvida. Nenhuma. Eu nunca pensei em ser um professor de jiu-jitsu. Meu pai tinha uma imobiliária. Meu pai vendeu Barra Mares, Atlântico Sul. É mesmo? Começou toda aquela destruição da Barra. E o natural é falecido você pai seguir ali na carreira É. dele, trabalhando com ele, principalmente naquela época, né? Me peguei ali de terno e gravata no estande de venda do Barra Mares, com a Elis Regina cantando Sou Barra Mares, que a Barra é o lugar onde estou. Ele botou a Elis Regina pra cantar no estande de venda, cara. Era um visionário. Quando eu me vi no espelho do banheiro de gravata e terno, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Não tá legal esse visual. Eu gostava de jogar bola, pegar onda e treinar jiu-jitsu. Cheguei a treinar judô, fiz capoeira com Garrincha na PUC por muito tempo. Gostava disso aí, cara. Gostava de... Cara, sempre fui meio moleque travesso. Gostava disso. Vi que não nasci pra ficar dentro de um terno e uma gravata, cara. Adoro, acho bacana de ver. Mas não era meu... Não era minha, não, cara. E você tomar uma escolha de vida, principalmente naquela época, né? Assim, naquela época, eu acho que o jiu-jitsu hoje, você ainda vê, assim, uma luz, né? Você fala assim, porra, quero ser um professor de jiu-jitsu, talvez você, né, você seguir uma cartilha ali, talvez você vá conseguir ter uma sobrevivência até legal, né? Em relação à estabilidade financeira, né? Enfim, como a gente falou também aqui, o quanto você é bem visto hoje na sociedade, porque a gente vivenciou também uma época que, porra, o jiu-jitsu era muito mal visto, né, cara? Por isso que Você falava de jiu-jitsu, porra, você era quase um marginal mesmo. Bad o surf passou por isso também. Bad né? boy Né? Então, assim, naquela época, você falar assim, eu vou viver de jiu-jitsu ou dar aula de jiu-jitsu, deve ter sido uma escolha muito difícil, né? Muito. Professor de jiu-jitsu? Inclusive teus pais, sei lá. A cara era essa, imaginando. pô, professor de jiu-jitsu. Hoje em dia, como eu te falei, na época, o cara fazia essa cara assim, pô, professor de jiu-jitsu, cara. Hoje em dia, como eu te falei, chega na imigração dos Estados Unidos, o agente lá sai dentro da cabine, vem te dar um abraço, tira uma foto contigo, porque você tá com a camisa do jiu-jitsu. Sim. Então, assim, pra chegar onde chegou, alguém fez o asfalto ali, alguém bateu ali, bateu a areia, como antes da minha... Eu sou da segunda geração do Carson, né? Então, eu tenho uma eterna gratidão pela primeira geração do Carson, aquela galera toda lá, que botou a brita. A minha geração botou parte do asfalto, a outra vem pintou, e assim vai, cara. É a escadinha, é feito dominó. E a única coisa, cara, uma coisa que não você que me chateia, mas me incomoda um pouco, é justamente essa falta de respeito com as gerações. Talvez até um pouco de esquecimento. Isso não pode existir, cara. Um bolão, tive lá agora o bolão lá na academia lá fazer aquele celebridade do jiu-jitsu. Pô, cara, mandei os alunos fazer uma fila, vai todo mundo apertar a mão do mestre. Vai todo mundo fazer uma fila, parece a fila de hospital, lá fora. Não aperta a mão do cara, os caras. Não, o cara tava aí antes de todo mundo, cara. Exatamente. Quanto eu aprendi com ele, quanto eu aprendi com o Libório. Murilo é o diplomata do jiu-jitsu, cara. Aquela cara dele. Sim. Diplomata, cara. O cara é um monstro. Não, na minha opinião, um dos melhores no MMA, jiu-jitsu. Também acho. Não, e botou a cara, meu irmão. Foi, porra. Não teria coragem de brigar com ninguém, André. Eu jamais faria um MMA. Eu não gosto de MMA. Quando eu falo assim, pô, tu tá no jiu-jitsu, faixa 6 graus, faixa coral. Cara, eu tenho pavor de MMA. Se você tocar na minha filha, vão fazer MMA de graça, sem contrato, sem nada. Eu acho que é isso. Eu não tenho instinto, cara. Eu nunca fui um grande competidor. Competia, fazia minhas graças.
Mas né? você era um cara... Fazia minhas graças. Assim, mas não era de repente eu não sabia disso. Não era minha prioridade ter o jiu-jitsu como para desafiar pessoas, para estar... Eu gostava, fiz muito. Tá? Tem até eu me lembro que tem um evento do... A gente entrou pela academia do Isaías na época, no Espaço Vital, era lá no térreo, contra a Grace Barra. Aí eu cheguei lá para lutar, faixa azul. Quem é a primeira fera que eu enfrento? Ryan Grace. Aí fui lutar com o Ryan Grace, ele me puxou pra guarda e tal, me deu um armlock ali, eu saí naquele momento, passei a guarda. Acabou a luta, 3-0, quase bati, mas foi 3-0. Rapaz, eu tive que descer a escada correndo, né? O bicho tava, porra, com aqueles olhos querendo me pegar de cara. É um cara, uma lenda, né, no jiu-jitsu. Uma lenda. Mas situações como essa, cara, assim, mas eu gostava, assim, mas eu não era minha, gostava do jiu-jitsu, da conexão, gosto muito de ensinar, gosto muito de dividir, gosto muito de estar ali no tatame, o americano principalmente chama você de mestre, né, e tal. Pra mim, mestre é Deus, cara. Mestre é Deus, mas assim, eu entendo que é uma forma educada, respeitosa, carinhosa de chamar. Não, e assim, e um reconhecimento, porque eu acho que assim... É muito tempo de dedicação. Primeiro que eu acho que você tem tempo pra isso. Talvez eu não, mas você tem um tempo pra isso, pra ser chamado de mestre. Porque como você falou, cara, você foi um dos caras que pavimentou esse negócio, né? Passou por muita coisa, né? E essa mudança, essa evolução de geração em geração, né? Então tem muito conhecimento aí dentro. Então isso tem que ser reconhecido, né? Toda essa bagagem de história, né? E a outra, cara, você não deixa de ser um guia de vida ali para as pessoas, um mentor, entendeu, cara? Então acho que por isso que tem essa questão... Responsabilidade, né? Porra, você é meu mestre, né, cara? Você é meu guia, né? Mas tem um lance que você falou também, essa coisa da importância de a gente reconhecer, né, cara, quem veio na frente e quem pavimentou, né? Eu tive até o Della Riva, quando eu falei isso, ele até se emocionou, porque, porra, cara, é verdade, né, cara? Sim, foram os caras que fizeram esse negócio, cara. E hoje tem muitos que nem conhecem. Talvez Della Riva é conhecida mais porque hoje, no jiu-jitsu, inclusive mais atual, né, você tem muita técnica. É conhecido mundialmente, né? Que é chamado Della Riva, mas, porra, tem uma galera que ficou um pouco esquecida. Tem uma galera da nova geração hoje que não conhece muita gente, cara. Exatamente. Né? E eu acho que é muito importante a gente entender a nossa história, as nossas raízes, cara. Né? Quem foram esses caras que ajudaram a construir essa história e por quê? E como é que foi? Né? Porque, cara, eu acho que isso tem um valor incrível. E isso que a galera hoje tá, né, ou tá vivendo, ou de alguma coisa tá absorvendo, cara, foi por isso. Foi porque muitos foram ali na frente abrindo o caminho. Alguém bateu o prego lá atrás. E foi difícil pra cacete, né, irmão? Não, exatamente. Não foi guerra o tempo inteiro. Exatamente. Foi muito... A gente falou agora aqui do Murilo. Meu irmão, o Murilo teve que botar a cara pra sair na porrada com os caras, né, num mundo muito desconhecido, não tinha muita regra, não tinha luva, enfim, meu irmão, era assim... Não, e os caras com peso de defender a eficiência de uma arte marcial, né, cara? Sim. Porque existiu... Era isso, né? Quem era o melhor. Tanto é que se você perguntar, eu falei pra você que não gostava de MMA. Tá aí, você sabe quando eu gostava do MMA? Assistia? Quando era o Royce, era confronto de estilo. Cara do boxe com o cara do capoeira. Sim. Cara do karatê contra o cara do taekwondo. Sei que cara do jiu-jitsu. Aí ali sim, ficou muito bem claro a eficiência de cada arte. Hoje em dia faz tudo, né? É um mix total da coisa. Sim. Mas, cara, assim, voltando a dizer, mesmo você tem um convívio, até na parede da minha academia, pô, mestre Carlos, Hélio, Carson e eu, cara, meu irmão, isso aí é um motivo de orgulho, cara. É um motivo de orgulho estar ali. Toda aula, todos os alunos ficam de frente para a parede, cumprimentam os mestres com muito respeito. Eles sabem da história de cada um, sabem da minha lineagem, sabem que eu vim do Carson Grace, o respeito que eu tenho pelo mestre, o respeito que eu tenho pelo dojo. Criança, turma com quase 100 crianças. Você chega assim, family is, todas as crianças, everything. Família, valores. Às vezes você vê uma mãe chegando no tatame, pô, o garoto bota um joelhinho no Benção. Eu ensinei Benção. Meu tempo tinha Benção. Sim. Botava o joelhinho no chão, Benção, mãe. Eles ensinam. Então, cara, isso é um resultado. Você não tem um resultado ruim, cara.
Porque uma pessoa que não se sente bem dentro de um ambiente desse, você concorda comigo que não é pra estar ali? Segue teu caminho, cara. Sim. Segue teu caminho, não tem problema. Não tem problema. Respeito, dedicação, família. Cara, todo dia. Outro dia teve um pai que chegou lá pra mim e falou assim, poxa, vocês são a única academia aqui que eu conheço aqui na Redondeza, de arte marcial. Vocês falam de família o tempo todo. Porque não tem coisa melhor no mundo, cara. Sim. Não tem coisa melhor no mundo. Se você mostrar pra mim outra coisa melhor, até pode discutir sobre isso. Não tem, cara. E não deixa de ser uma grande família ali, né? O que a gente tá... Acho que um dos valores aí é essa conexão verdadeira que a gente tem com as pessoas, muito humana, né? E Exatamente. talvez, é o que eu falo, assim, o mundo precisa disso, né? Sentir isso. O quanto a gente tem pessoas diferentes, de diferente idade, de diferentes crenças, né? De diferentes raças, de Pobre, diferentes rico. posições na sociedade, que estão naquele momento ali, meu irmão, Né? num cenário ali... Você conhece algum tá outro todo esporte que mundo- faça isso? Eu não conheço. Você vê, o próprio surf, né? Eu até com o Libório, uma conversa com o Libório, ele falou assim, porra, o surf, cara, às vezes tu vai chegar num lugar pra surfar, os caras não quer lá. Raul, né? No local, E o jiu-jitsu tem essa coisa diferente, né, meu? Pô, você vai ser bem acolhido em qualquer lugar, né? Você Acho chegou que lá, tudo é o cara, forma como você o cara te chega, né? chama, o cara te chama, porra, te bota na tua casa, nem te conhece direito, né? Te acolhe de uma mas por quê? Eu acho que esse aprendizado do dia a dia, né, como a gente tava falando assim, muito verdadeiro, cara, da gente começar, acho que uma coisa que você fala muito é de respeito, a gente começa a respeitar, independente disso tudo, independente das nossas diferenças, né, porque a gente se coloca também muito no lugar da outra pessoa, Sempre. né, porque dentro daquela analogia que você tava falando, tem uma hora que você tá por cima, tem uma hora que você tá por baixo, meu. Tem uma hora que você tá passando um perrengue, tem uma hora que você tá, é o cara que tá se dando bem, então... Essa dualidade que tá o tempo inteiro acontecendo, você tá aprendendo muito com aquilo ali. E de uma forma muito verdadeira, porque, porra, o jiu-jitsu, cara, se o cara apertar teu pescoço, se você der 3 tapinhas, o cara não para e te mata. Né? Então é de verdade o negócio. Exatamente. Não tem mais ou menos. A gente não tá, né? A brincadeira é séria, né? Pegando esse gancho que você tá falando aí, tem uma história muito bacana, cara, que em 2008, 2009, eu recebi um e-mail do mexicano chamado Ernesto Lauer. Ele perguntando pra mim, pô, tal, que ele treina jiu-jitsu, que ele era faixa azul, que, pô, tinha uma vontade de representar uma bandeira lá no México. A cidade dele é exatamente chamada Cuernavaca, é 1 hora dirigindo da cidade do México. E que ele gostaria de me representar, que ele estava vendo lá, acompanhando meu trabalho, um pouco e tal, que ele gostaria de me receber na cidade dele para fazer um seminário, para fazer umas aulas lá, para ficar uma semana lá. Aí, como eu não sabia o que eu ia encontrar, pô, vou pro México. Porra, não sei. Eu falei, eu topo, mas contanto que que a gente leva o soldado. Eu vou levar o Pulga. Né? Seria o frente ali na parada. Aí fomos. Chegamos lá no aeroporto do México, pô, tô esperando o cara, que o cara daqui a pouco parece um cara, sabe aqueles caras com a orelha tudo estourado? Você jurava que aquele cara ali era o bad boy mexicano. Daqui a pouco chegou perto do cara, Ernesto, pô, Ernesto, tudo bem, muito gosto, prazer, maestro, nos abraçamos e tal, beleza. Fomos dirigindo pra Cuernavaca, 1 hora de viagem. Falei, pô, imagina, pô, o cara botou a gente no hotel, nunca vi o cara na minha vida, velho. O cara botou a gente no hotel e tal, chegamos, o cara botou a gente dentro da casa dele, velho. Com 2 filhos e a esposa. Aí eu, pô, falei, pô, Puga, cara maluco, né, velho? O cara bota 2 brasileiros que ele nunca viu na vida dentro da casa dele, com a família dele toda dentro da casa. Aí, beleza, no dia seguinte acordamos, café da manhã, tudo servido e tal. Aí, no final do dia, eu não tive como não comentar com ele, cara, tu é maluco, cabrão, tu é maluco, cabrão? Pô, tu bota 2 brasileiros que você, dentro da tua casa, maestro, eu conheço sua vida melhor que você. Quer dizer, o cara já tinha feito um levantamento ali, no outro lugar do mundo, de como era a nossa base, o princípio, a ideia de jiu-jitsu que a nova geração sempre se preocupou em ter, entendeu, cara? Sim. Sempre se preocupou. Já tive que mandar ninguém embora da academia, com dor no coração, mas tive. Sim. E tem que seguir. Tua casa, tua regra. Não vou chegar na tua casa, sentar na mesa, abrir a geladeira, posso. Perguntei pra você se eu podia sentar aqui, né?
E você vê. E é uma outra coisa que você falou, né? Até entrou aqui no meu dojo e faz o comprimento. Então, assim, é uma coisa treinável, cara. E a gente vai levando isso natural da vida, né? Então, assim, em qualquer lugar, a gente entende que a gente tem que ser respeitoso. Quando a gente não está num ambiente. Então, isso tudo são ferramentas, né, que através do jiu-jitsu, né, e obviamente, se for, né, a gente falou assim, porra, como é que a gente, como é que as pessoas têm essa percepção ou não? Acho que primeiro, eu acho que um cara que conduz isso muito bem é importante, né, um bom mestre, né, um bom sensei que vai te conduzir para esse lado. E hoje é importante realmente isso. Exatamente. Né? Já foi pior, não já, André? Com certeza. Melhorou muito essa parte disciplinar, de postura, era muito pior. Cara, e de novo, eu não culpo o meu mestre por nada, muito pelo contrário, cara. Hoje eu relembro aqui, às vezes em aulas aqui, eu relembro de coisas que ele me falava, cara, e que eu não dava bola na hora, né, cara, o que ele me mostrava, ou às vezes até de uma maneira errada, mas, porra, ele tava o tempo inteiro querendo fazer o melhor, entendendo e evoluindo também, construindo, porra, o Brigadeiro quando assumiu a academia, ele era faixa marrom, meu irmão. Né? Não era nem faixa preta. Comecei a dar aula, era faixa roxa. Pois é, então assim, ele assumiu ali uma academia. Né? Tinha um monte de gente num lugar, na barra que, porra, irmão, porrada comia o tempo inteiro. Né? Então ele teve um posicionamento ali, cara, muito corajoso, inclusive na época. Eu lembro disso aí. Porra, eu lembro de eu chegando, ele era faixa marrom ainda, eu acho. Eu chegando na academia pra treinar, e o Jorge Pereira tinha invadido a academia querendo tomar. E ele chamou o Jorge Pereira pra porrada, meu irmão. Puta que pariu. E uma confusão do cacete. Então, assim, esse caminho, de novo, voltando àquela coisa das pavimentações, porra, cara, isso tudo aí foi necessário pra gente chegar no ponto que a gente chegou. Agora, porra, é difícil pra cacete. Teve que ter muita coragem, né? E a gente vai aprendendo, como a gente falou aqui, muito com os erros. Eu mesmo falo aqui pra galera, cara, eu voltando no que você tava falando, eu não era um cara que chegava muito na hora certa, na hora do treino. Às vezes chegava com kimono imundo. E hoje eu falo, pô, não pode. Não pode nem encostar na parede aqui durante o treino. Branco. Sim. Kimono branco. Não pode nem encostar na parede. Você, porra, tá esperando o treino em pé ou na posição. Né? Uma atitude, né? Que a gente fala de 3 posições, 4 posições, que a gente pode ficar no dojo. Não tem outra. Né? Vai levantar, levanta de forma correta. É a postura do Agora, samurai. Porra, eu fazia isso? Eu não fazia. Esperando né? o Então aprendizado. A gente vai aprendendo porque é aquele entendimento que a vida foi me dando através dessa ferramenta. Assim, o quanto isso é importante, o quanto é importante a gente treinar, cara. Tu sabe que lá na academia, lá na Flórida, tem um dia de semana que eu dou aula em português. Ah, é? Os caras ficam loucos. Pô, mas isso é outra coisa muito legal. Louco. Os caras ficam loucos. Não, mas, cara, por que só eu tenho que aprender inglês? Por quê? Por que você não pode aprender um pouco da minha cultura? Eu tinha aula de judô com um japonês, o cara só falava japonês, cara, e Shinai. Sim. E eu entendia tudo. A contagem, eu acho que a contagem do jiu-jitsu brasileiro no mundo inteiro deveria ser em português. Uma coisa que eu acho. Tô tentando. Porque, porra, a do judô né? A do karatê também. Então, assim, por que a gente, porra, a nossa contagem deveria ser 1, 2, 3, 4, né? Uma aula de português. Mas isso é muito legal, você tá falando. Pô, os caras quebram a cabeça, cara. Falei, tá vendo? Isso é bom até pra tu sentir os dois lados da coisa. Sim. Entendeu? Essa é a minha cultura. A minha mãe é grega, né? Ah, é? Então eu, de vez em quando, conto até em grego. Aí os caras ficam ali olhando assim e tal. Eu falei, pô, vocês têm que saber um pouco da nossa cultura, cara. Eu vou fazer um camp ano que vem, quero trazer eles pra cá. Vou trazer um grupo aí de uns 20, 25 pessoas aqui pro Rio de Janeiro. Legal. Entendeu? Eu tenho orgulho do meu país. Sim. Eu tenho orgulho da minha cultura. Então eu quero que eles venham aqui na minha cidade, que eles curtam a praia, que eles comam biscoito Globo, tomam matezinho Leão. Legal. Tá entendendo? Tomam um açaí. Eu quero que eles entendam que é importante, cara. Total. Eu acho que é isso que a gente falou sobre isso. O entendimento da nossa história, das nossas raízes, cara, até para uma formação aí, né, é importante. Eu acho que um faixa preta deve entender ali a história do jiu-jitsu. E essa história, por isso que eu falo assim, a valorização de quem passou e que teve uma importância, uma significância nessa estrada é fundamental. É fundamental, né? E essas outras coisas culturais, né? A gente falou aí do surf, do açaí, essas coisas são traços, cara, que o jiu-jitsu como filosofia levou isso pro mundo, né? Às vezes as pessoas não sabem muito. Tive aqui com o Marcelo Alonso fala isso, ele fala, porra, o Marcelo Alonso é um estudioso desse negócio.
Ele fala que hoje o jiu-jitsu brasileiro impacta mais do que a bossa nova, meu irmão, no mundo. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Entendeu? Então, assim, a gente virou, cara, um lance cultural fortíssimo. Impressionante. Né? Impressionante. De transformação. Você deve estar tendo essa experiência lá. O quanto você está transformando pessoas, cara, que às vezes não se beijavam, não se abraçavam, enfim. Aquela Tô conexão falando de uma das pós-treino. coisas, né? Aquela conexão pós-treino. O que é aquilo ali, cara? Exatamente. Tem uns americanos que não falam assim, caramba, é jiu-jitsu. Tem um ou outro que realmente eles são mais reflexivos, né? Sim. Achei assim, cara, como é que pode, né? Tava aqui agora treinando contigo, um tentando apertar o outro ali. Acabou, cara, cumprimentou, pô, valeu, aquela formação, os caras ficam ali, cara, porque o americano tem, por costume, ele não tem problema pra ele eu treinar contigo e fazer uma visita numa outra academia, pra ele não tem nada de errado, tá entendendo? Essa cultura também tá mais flexível hoje em dia. E o cara fala assim, pô, cara, é a única academia que o cara cumprimenta o tatame, né, cara? O kimono é branco. Eu fui até na graduação da nova geração, falei com o pessoal, com meus alunos lá, falei, cara, bicho, não dá. Um kimono verde, um azul, amarelo, tem... Porra, você perde a identidade visual da coisa. Sim. Ah, não, porque é old school. Cara, eu sou old school, o kimono é branco. Sim. O kimono deve ser branco. Pô, tu vai lá no Valente Brother eu tenho branco e preto, na verdade. Não tenho só branco, mas eu tenho branco e preto. Mas eu concordo com isso, de novo, na minha visão... Até meio estética, às vezes eu brinco aqui com a galera, né? Quando tem os treinos sem kimono aqui, eu falo, meu irmão, só pode vir de roupa preta. Por quê? Pela estética. Assim, pelo visual. Porque, porra, no sem kimono, então, meu irmão, vira uma maluquice, né? Porque vem a galera de tudo quanto é cor, né? Então, assim, a gente tentar, eu acho que essa coisa até marcial, assim, né, do uniforme, né, hoje eu tava falando com a minha esposa no carro ali, ela falou, pô, mas se vai ser defesa pessoal, por que então não precisa ir de kimono? Eu falei, não, vamos de kimono, meu irmão, é o nosso uniforme, independente se a gente não vai usar pegada, a gente vai estar uniformizado de acordo com a nossa arte. Exatamente. Entendeu? Eu concordo sempre. E então, como assim, o negócio também não é bom, se você for penso... pensar bem. É muito mais interessante para você, como empreendedor, dono de negócio, você vender o kimono preto, verde, o azul. Sim. Você tem mais chance de você gerar receita, né? Cara, mas eu, assim, eu sou kimono branco, cara, é old school. Até às vezes, quando eu vou lá no Valente Brother, lá com o Pedro, lá, os caras, meu, aqueles kimonos são confortáveis pra caramba, cara. Aquele kimono é muito bom. Só que acho que pro nosso jiu-jitsu, ele é diferente. Mas eu, de vez em quando, vou lá, faço visita, cara. Tem que ser kimono branco, tem que ser tradicional, tem que complementar, tem que seguir o protocolo, cara. Tem que seguir a tradição, o respeito. O tatame, cara, é um templo, é um lugar pedaço, sagrado, né? Exatamente, cara, é um pedaço. Quanto você aprende ali, cara? Cada gota de suor que sai ali é um aprendizado. Sim. E a gente esquece isso, né? Você tá ali, pô, descontraída, não pode esquecer, cara. Por isso que tem que ser um lugar de respeito, acho que as pessoas têm que estar naquele ambiente ali, a gente tem que trazer, eu acho que ali como guias, enfim, né, como condutor ali do treino, trazer a presença de todo mundo, né, e acho que são elementos, assim, por isso que eu falo assim, da postura, do jeito que você vai ficar no tatame, tudo isso conta, porque é um momento sagrado, a gente está num lugar que tá tendo troca de evolução, né? Que tá tendo essa conexão de respeito, de humildade, um monte de coisa que a gente tá trabalhando ali. Então, cara, é um momento de concentração. Às vezes eu até tenho uns pega-pá-capá com a minha esposa, que ela vem, pô, você no treino do adulto, pô, na hora do aula você pode botar uma musiquinha. Eu falei, não tem musiquinha. Que a galera tem que ouvir o som do rola. A galera tem que ouvir o som do rola. Você chegou a conhecer o Sabatini? Não. Sabatini é um falecido Sabatini, um mestre no judô, ele tinha aula no Leblon, ali, onde o Murilo e o Bolão deram aula uma época. E ele tá lá até hoje. Quer dizer, a academia tá lá até hoje. Ele me lembra, uma vez eu tava lá, eu cheguei a treinar um tempo com ele, o cara era, irmão. E ele chegou, tinha umas babás, cara, levando os meninos, as crianças pra treinar e tal, e por todo mundo com o telefone na mão, tocando mó ruaça dentro da aula. Ele pediu uma vez, 2, 3, 4, cara, na quinta, ele saiu do tatame, cumprimentou o tatame, botou o chinelinho dele, por favor, botou as babás tudo pra fora da academia, cara. Que não vão dar aula pras crianças, que nós vamos prestar atenção na aula, na hora que acaba a aula, vocês sobem pra pegar ele. Como é que é isso, já que você entrou nesse assunto? Porque isso é um problema. Eu já ouvi, exatamente, porque eu já ouvi muita gente falar isso, né? Que os pais das crianças querem participar,
né? Botando Mas, vídeo- mas muitos professores falam, porra, cara, Você bota um bom aviso demais. gigantesco, desliga o celular, mantenha-se em silêncio. A pessoa tá tendo um telefone dentro da academia. Eu dou bronca. Teve um que botou o joelho dentro da tampa pra orientar o filho. Então, isso é outra coisa que eu já ouvi senhor, também. por gentileza. Quero sentar no banco, você não pode, porque senão vai Sim. ficar. Mas é um problema. É um problema. Hoje em dia a gente faz um campeonato interno, né? In-house tournament. Que a gente chama de Mastering Challenge. Por que eu acredito, André? Quando você lidar com criança, você tem que ter muito cuidado. Se a criança vai fazer um experimento num campeonato onde ela já naturalmente sofre uma pressão, Sim. e se ela tiver uma experiência com essa pressão, com esse estresse mais elevado do que o tom necessário, o risco de a gente perder esse aluno, esse praticante de jiu-jitsu é enorme. Você concorda comigo? Concordo. Então, o que eu faço? Nós, 2 a 3 vezes por ano, eu faço um torneio indoor, onde eles se apresentam, aí pode pai, pode mãe, pode todo mundo, só não pode celular. Todo mundo lá, ninguém torce, mas pode ficar todo mundo lá assistindo. Cara, bota os moleques pra se pegar, velho. E final da luta, os dois se cumprimentam, cada um ganha sua medalhinha, ganha seu certificado de participação. Legal. Porque eu acredito que a adrenalina de você estar fazendo uma apresentação na frente dos teus pais é uma adrenalina, Sim. é uma cobrança. Talvez é maior, né, cara? Maior. Mas o fato de você estar ali no seu ambiente diário, de repente vem um equilíbrio. Sim. Pô, aqui é minha casa e tal. Ele é meu parceiro de treino, volta e me já treinei com ele. Mas, assim, eles experimentam essa adrenalina, eu acredito que numa dose mais controlada. E tem dado resultados fantásticos, cara. Fantásticos. Legal. Voltando a esse papo do desafio e tudo mais. Sim. Tem dado resultados muito legais. O criança tem que tomar muito cuidado, cara. Isso No acho que é ensino uma outra... estrangulamento, no ensino Pois material. acho que lidar, acho que tem uma importância muito grande, né? Essa formação nossa do jiu-jitsu entrar cedo. Eu não tive essa experiência, eu comecei um pouco tarde, né? 17, 18 anos, já tava... Hoje em dia tem criança com 3 anos e meio no tatame. Então, mas já porra, é formidável, né? Se você ter uma criança começando no jiu-jitsu logo cedo, né? Prepara tudo. Mas que seja muito bem, de novo, conduzido, né, cara? Muito. Tem que ter professores, talvez, ali Eu amo, especializados nessa psicologia da criança, né? Porque eu outro dia até fui chamado, eu fiz um seminário no Sul, no Rio Grande do Sul, e aí tinha galera do adulto, criança e as mulheres. Eles dividiram em 3. Falei, porra, a criança não tem muita experiência, eu posso fazer, mas, assim, eu não tenho experiência com não tenho Você foi treino de sincero. criança, né? Não, tranquilo, vamos ver. Enfim, eu fiz, mas assim, é uma coisa que eu acho que tem que ter um cuidado realmente, que nem mulher, né? Assim, mulher eu já tenho mais experiência, já estudei muito pra fazer, né? Inclusive tem minha esposa que treina junto, então assim, já é uma coisa que eu tô o tempo inteiro ali vendo, revendo. Mas criança, assim, pra você dominar aquele, né? E tanto é que tem as divisões também, né? Porque assim, uma criança como você falou, de 4 é muito diferente de uma criança de 10. Muito. Né? Que é muito diferente de uma criança de 14. Muito. Isso quando você não chega assim, quantos anos tem teu filho? 10, pô, chegar um moleque quase, porra, é difícil, Sim. né? Sim. Mas se você, sim, a gente tem um programa lá que é o First Step, com criança com a partir de 3 anos, 4. Cara, são 35 minutos de aula no máximo. Onde a criança vai trabalhar estabilidade, lateralidade, como é que faz para andar por lá, sentar, as posturazinhas, borboleta, a postura do samurai, que é sentado em cima do calcanhar, a postura da tartaruga, faz uns exercícios com ela, muito equilíbrio. E não tem combate, entendeu? O que a gente faz muito ali? Bota uma criança, você vai começar aqui na montada, o primeiro que sair e tocar lá no cone é o campeão. Aí um começa a empurrar o outro para tocar no cone. Na verdade, eles estão desenvolvendo alguma coisa ali sem ter a percepção de luta. Sim. Então, esse trabalhinho que a gente vai fazendo lá, cara, fantástico, irmão. Estou muito, 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 muito satisfeito com a dedicação do nosso trabalho, com o resultado do nosso trabalho lá nos Estados Unidos. Às vezes até falo assim, minha mulher fica, pô, não, pode encontrar uma coisa tão boa quanto, mas acho melhor difícil. Tanto é que o Pedrão, o Valente, é meu fã do meu trabalho. Eu sou fã número 1 do trabalho dele. Espelho muito nele lá. Legal. E como é que foi essa mudança, assim, né? Porque você sai daqui, né, cara? De uma cidade que você foi nascido e criado, né? E naquele cantinho ali, que, porra, do Leblon, que é demais também, né? Um canto do Rio ali, muito precioso. E você vai para um lugar que o jiu-jitsu também já
já forte na Flórida, né, cara? É. Tem várias academias. Você não tá indo pra um lugar que, porra, não tem, você vai ser, né, pioneiro, enfim. É uma escolha difícil ali de vida também, né? Foi um estalo. Cara, assim, foi um estalo. Na verdade, assim, já tinha lá a Faz Esporte, né? Já tinha o Cyborg lá. Mas eu cheguei a um ano, teve um ano que eu fui na Flórida, cheguei na Flórida 6 vezes. Aí o que eu fazia? Ia sozinho. A gente tem um hotel de 4, 5, 6 estrelas. Eu pegava um hotel de meia ponta de meia estrela. Aquele, só um colchão. Aí ficava ali 10 dias. Rodava, alugava um carro, ficava rodando, sentindo. Aí depois eu voltar ao Brasil. Aí depois, tempo depois, fui em outra cidade. Hotelzinho ali. Ficava, sentia a pegada. Fui, cara. O que acontece, cara? Eu precisava, eu tinha na minha cabeça a ideia de que eu precisava oferecer para minha filha uma coisa que pudesse garantir de fato o futuro dela. E garantir o futuro da tua filha não é apenas dar dinheiro. Sim. É fazer com que ela se torne a pessoa capaz de produzir por conta dela e ela mesmo se autogerar. Sim. Né? E foi isso uma coisa que eu aprendi do meu pai. Meu pai é um cara que trabalhou muito, ele fez muito dinheiro, mas 85% do dinheiro que ele fez com ele gastou com ele mesmo com home care. E tem uma coisa, né, uma frase que diz, pô, você tem que, né, saber a hora de parar, a hora de achar esse equilíbrio, sim, senão, cara... Sim. E aí, cara, assim, eu comecei a conversar com a minha mulher, bem por alto, fui um processo, entrei no processo de O1, de habilidade extraordinária, pelo jiu-jitsu, tive lá o suporte do Cyborg e tal. E aí, um belo dia, quando o visto saiu a O1, eu falei pra minha mulher, ei, vambora? Cara, tu tá maluco, tu tem academia aqui no Leblon, tu mora no Leblon, pô, tu passa no restaurante, tu vai no degrau comer, tu não precisa pagar, tu assina, depois tu passa e paga. Tu vai no Bibisuco, tu come, tu não paga depois, cara. Começar do zero, num outro país. Você tem certeza? Foi absoluta. Eu tava precisando daquilo ali, André. Aí você me perguntava, mas o que foi? Cara, não sei explicar, foi um estalo, cara. Foi coisa de Deus, não sei. Eu queria esse desafio na minha vida, que era você recomeçar com 50 anos de idade. Porra. Aí eu comecei a dar aula no UFC Gym. No UFC Gym é dentro de um cage, cara. Eu tinha até condição de chegar e montar minha academia. Só que é o seguinte, isso é errado, não é o caminho que eu tenho que fazer. Eu tenho que sentir o que é o outro lado, ser empregado, para você poder entender, fazer um entendimento da coisa. Teve um dia que eu tava dando aula lá, eu conto isso pra todo mundo. Tava dando aula no UFC Gym, daqui a pouco chega um doido com kimono, caneleira, luva, cotoveleira e capacete. Aí eu tô olhando aquele cara vindo, falei, cara, tu tá indo aonde, cara? Ah, não, tô vindo treinar o UFC. Não, isso aqui é uma aula de jiu-jitsu. Não, mas você viu lá, é UFC, eu matriculei na UFC. Então eu entendi que na cabeça dele, ele viu o UFC, que seria um estágio para ele enfrentar um Murilo Bustamante desse no UFC, essa espera toda aí. Essas são umas coisas muito doidas, cara. Dava aula particular para um africano dentro de um cage. Meu irmão, o cara era... Você imagina um cara do meu tamanho, mais magro, cara, mas o cara é louco, velho. Fazer wrestling, o cara já tinha uma bagagemzinha. Cara, eu passei um sanhaço com aquele cara ali, bicho. Isso eu fico imaginando outra coisa, assim. Você chega numa cidade e você, meu irmão, é testado o tempo inteiro, né? Não tem esse negócio de, pra faixa preta, legal, maneiro, osso. Quer saber, eu tô conhecendo. Cara, o cara o tempo todo no meu joelho, o tempo todo. E é uma coisa que eu já tinha falado contigo. Eu não tenho essa habilidade de chave de joelho, chave de pé. Eu não tenho. Na minha época não tinha isso. Eu não desenvolvi. É um erro, não sei como é que você pode chamar. Eu não desenvolvi essa parte. Preciso desenvolver. E vou desenvolver. Agora, o cara tentava isso o tempo todo, cara. Eu jogava contra a grade. E botava a cabeça no meu peito e empurrava contra a grade. É um amor de pessoa. Mas enquanto tava treinando, ele se transformava, cara. Então, assim, foram coisas que eu fui passando. Até que um belo dia, eu falei, agora acho que depois de 3 anos e meio de muita pancada das tacas zero, é hora de abrir meu negócio. Aí abri. Tocando, desenvolvendo, passando pela Covid, passando por tudo. Tenho a grata surpresa de trabalhar com a minha mulher, ela gerenciando o negócio todo. Ela tem uma bagagem de experiência, como eu falei com você anteriormente, de várias outras experiências profissionais que ela teve. Sim. E estamos conseguindo botar tudo isso dentro do nosso negócio, com muita determinação, com muita vontade de melhorar, de vencer. Ela é filha de militar, então a educação toda tradicional. Eu tinha uma família muito boa também, só tenho a agradecer, cara, meu irmão. Foi o que eu te falei, jiu-jitsu,
Cara, eu só tenho a agradecer, cara. Só tenho mesmo. E o Cyborg, hein? A sua história com o Cyborg também é uma história, assim, muito legal, né? Porque, Muito, cara. O Cyborg é um cara incrível, você né? foi o grande guia aí do Cyborg, né, cara? Eu me lembro que o Cyborg tava no Mato Grosso do Sul e ele já era um cara diferenciado lá na área dele, né? E ele não tinha uma bandeira, na verdade, né? Ele tava meio à deriva. E era um cara que tinha muito potencial. Eu me lembro do dia que eu recebi o telefonema dele, por intermédio do Isaías, eu já tinha ouvido falar nele, já tive um contato com ele lá e tal. E ele me ligou, eu tô precisando, quero muito isso aqui e tal, eu tô precisando representar, preciso ter uma diretriz, uma linha na que eu possa seguir, eu gosto muito do teu trabalho, vejo você uma pessoa correta, um cara legal, tem como, mexe, pelo amor de Deus e tal. Beleza. Aí virou nova geração, de vez em quando ele vinha pro Rio de Janeiro, né? Ficava ali com a gente na nova geração treinando e tal. Eu acho que, inclusive, em termos de jiu-jitsu, ele aprendeu muito mais com Pulga do que comigo mesmo. Eu acho que comigo ele aprendeu exatamente a ser parte de se manter focado, na linha, era jovem ele, vinha pro Rio de Janeiro, né? Foi ficar mais tranquilo, focado. Eu chegava a conversar com o pai dele, o seu Roberto, no telefone, às vezes 1 hora no telefone, assim, nunca ter visto ele na minha vida. Como é que tá o nosso campeão? Um pai preocupado com o filho, né? E, cara, assim, a relação foi estreitando. Eu ajudei muito esse processo da Fight Sport no início, né? Legal. Eu que assinava todas as documentações da CBJJ para competição. Muitos atletas dele vinham para o Rio de Janeiro, ficavam na academia dormindo, nas competições, tá entendendo? E, cara, assim, a Fight Sport foi crescendo, cara. Tomou o mundo, né? Tomou um mundo, não, muito animal. E cara, assim, ele é já da minha geração, né? Então eu vi a evolução dele, né, cara? Impressionante e o quanto teve teu dedo ali junto com ele, né, cara? Tua mão. E tá aí assim, até hoje, né? E tá aí até hoje, meu irmão, competiu agora esse final de semana aí. Assim, porra, o cara não para, né, meu irmão? Eu gosto muito dele, cara. Mas o Cyborg é importante ele entender que, por ele ser essa figura maravilhosa, né, uma pessoa do bem, um atleta, um expoente, né, uma lenda do nosso esporte, que ele tem que tomar cuidado com as pessoas que cercam ele, entendeu, André? Sim. Eu acho que isso qualquer pessoa famosa, né? Tem que tomar cuidado com isso. Tem sempre um cara ali se aproximando para tirar proveitos dos seus interesses. O que é normal também, não é nenhum crime, né? Sim. Mas eu acho isso. Ele é um cara de muito bom coração, sabe? Eu estive com ele agora em São Paulo, a gente esteve junto. E ele ia vir para cá, já estava agendado, mas mudou o rumo aí da viagem dele e a gente acabou não fazendo. Mas é um cara também que eu admiro muito e é isso que você falou, né, cara? Eu acho que talvez até pela essa coisa energética, né? Isso talvez essa parte espiritual que o jiu-jitsu tem. Exatamente. Né? A gente tem esse feeling, né? Da energia das pessoas e tudo mais. Às vezes a gente se abre até demais, né? E ficar com as antenas ligadas, né? Não para afastar, né? Mas para como é que a gente lida com certas situações, né? Com certeza. Da vida, porque existem, né, cara? Infelizmente. Mas como você falou, às vezes não é nem por mal, porque assim, é natural que uma pessoa às vezes queira, né? Principalmente quando você tá mudando de país, né? Sim. Tá morando em outro lugar. E assim, o ambiente ali de treino ali na Fight Sport é um ambiente muito puxado, né, cara? Os caras, o negócio do nível de jiu-jitsu ali é muito... Os caras são focados na competição. E essa galera de competição é fogo, né? Porque uma outra coisa que, assim, que me fez perceber que o caminho que eu tava tomando da não competição é o tal do ego, né? Problemático pra caramba esse negócio do ego. É bom e ruim. Não, mas é outra coisa que a gente trabalha muito durante a jornada, né, cara? Porque a gente vai bater no ego ali o tempo inteiro. O tempo todo. E é perigoso. Sim. O moleque hoje em dia ganha 2, 3 medalhas, começa a olhar pro professor. Lá na academia não existe isso. Não existe, porque eu já deixo bem claro, não fazemos jiu-jitsu por medalhas, nem por metal nenhum. Jiu-jitsu a gente faz pelo nosso coração. Legal. Porque a mudança veio de dentro de nós. Sim. Pô, você vê, a gente falou aqui do Ryan, né, cara? Eu tive com o filho dele agora, o Hyron, que, porra, o moleque é sensacional, cara. E ele deixa muito essa mensagem que você falou ali também, que eu acho que um faixa preta completo, cara. Ele tem até, eu me sinto, né? A gente tava falando um pouquinho da minha história ali antes da gente começar, cara. Eu me sinto um pouco nessa obrigação de passar, né, um pouco que o jiu-jitsu me deu, de alguma forma. Então isso que a gente tá fazendo aqui é uma forma de eu estar contribuindo com tudo que isso me deu, porque assim,
você ganhar um campeonato, cara, é importante, é legal, tá? Mas você não pode basear a sua carreira, sua formação, né? Exatamente. Só nessa vertente Exatamente. esportiva. Que é né? muito mais que isso. É muito Sabe? mais, A é gente muito sabe. mais. Talvez o lado mais profundo, mais importante, que você vai carregar pro resto da sua vida, não é o lado da vertente esportiva, né? É tudo... Exatamente. E o mais difícil é achar o equilíbrio entre esses dois. Exatamente. Você não pode focar numa coisa só e de repente não só numa. Se tiver que escolher, eu focaria mais nessa. Sim, Né? Mas tudo Sim. bem. Vamos lá. Tem galera que gosta de se botar à prova o tempo todo. Legal. Mas Sim. tem que tomar muito cuidado com o tal do ego, cara. sim. Eu acho. E o jiu-jitsu tem essa ferramenta, né? Tem. Te empodera e meu irmão, se não tiver uma cabeça legal, uma pessoa legal, né? Exatamente. Uma linha legal, um técnico legal, tu desanda o negócio todo. Não é bom. Não é bom. Não só o jiu-jitsu, acho que qualquer esporte, né? Mas realmente, ele te dá uma autoconfiança, se não tiver muito bem harmonizada, passar um pouco do limite, pode te levar para um caminho que não seja tão legal. Grande chance. Grande chance, cara. Eu acho isso. Eu acho, não tenho certeza disso. E eu deixo bem claro isso na minha. Não somos uma equipe de competição. E a gente botou a galera usar. Por mais que você formou vários grandes Vários, atletas, eu tive, vários. como eu falei, a oportunidade de lutar com dois, né? O Diego e o Pulga. Dois monstros. Dois monstros. Sempre foram. Mas excelentes O pessoas. Diego fez também uma luta muito, muito boa com ele. Foi até meio que uma luta meio amarrada, assim. Dieguinho? Não rolou muita coisa, mas. O Diego? Mas foi na semifinal que classificou a gente pro Mundial. Ótimo. Mas ele foi na faixa marrom com ele. Mas ele foi sempre uma referência. Foi sempre um cara. Eu falei, porra, irmão, esse moleque é de. Porra, se um dia eu lutar com esse cara, vai ser um. Os filhos dele estão seguindo o mesmo caminho. E muito habilidoso, né? É um garoto nota 1000. E é isso que você tá falando aí, né? Você vê que além de um atleta, cara, é um ser humano muito. Uma referência, né? Como um ser humano, pai. Chefe de família. Chefe de família. Né? Chefe de família. chefe de Acho que família. isso que é a grande importância dessa formação, né? Muito, cara. Muito. Eles têm um exemplo aqui que eu até falei pra você antes do nosso papo aqui, do Marcelo. Tá aqui comigo hoje. Tá aqui com a gente aqui. Meu segurança. Esse cara é um cara fenomenal, cara. Eu já vi muito jiu-jitsu em todas as gerações, desde um De La Riva, botando aquela perna por trás. Eu falei, como é que esse cara não quebra a perna, cara? O joelho dele tá ali, tá tudo do outro lado lá. Esse cara tem um jiu-jitsu, André. O dia que você tiver a oportunidade de convidá-lo aqui. Não tá Cara, convidado. meu irmão, Na hora que quiser. É um vem jiu-jitsu aí. lindo, velho. Uma criatividade, umas Legal. coisas que saem, as cartinhas saem da manga, uma atrás da outra. Cara, outro dia ele mostrou um negócio pra mim e falei, caraca, bicho, eu acho que eu nem sei se eu tenho skill pra fazer isso aí, muito legal. Então, assim, é satisfação, cara, também ver isso, né? Sim. O conto de ferramenta. Sim. O E jiu-jitsu a evolução não oferece. para, né, cara? Não para. É um negócio que não para. Não para. Né? Não Vai para. evoluindo, vai vindo geração, vão colocando mais coisas, né? Não para, irmão. Mas essa base, eu acho que foi a base da nossa conversa, inclusive, cara, ela não pode morrer e ela é muito importante, né? Eu acho que são vocês, os grandes mestres que foram lapidando aí o caminho. Acho que tem uma responsabilidade grande, colocaram isso aí, né, na nossa arte, cara, e a gente não pode perder isso, porque, inclusive, o próprio Vinícius aqui que a gente estava falando antes, ele fala muito do karatê, né? Quando ele ficou muito esportivo como ele é hoje, ele perdeu uma da essência. E perdeu eficiência, e perde-se valores muito importantes, né? Que eu acho que a gente não pode deixar isso de lado. Cara, assim, a gente vai ficando mais velho também, né, cara? Sim. Vai. Mas isso tem valor, né, Togo? Assim, aquilo é. que eu falei, assim, o que você adquiriu de conhecimento de vida, cara. Muito, cara. Porra. E tudo eu devo ao jiu-jitsu. Tudo devo ao mestre Carson Grace e todas aquelas pessoas que eu tive a sorte de ter o convívio. Pô, Marcelo, você já ouviu falar Marcelo Duque Estrada? Já. Cara, bicho. Cara, E você vê, são caras que não, né, assim, não... O cara é juiz, velho. Porra. Meu irmão, que jiu-jitsu, cara. Que jiu-jitsu. Libório, cara. O que é o Libório treinando, meu? Todo mundo fala muito Libório. Caraca, velho. O que é o Libório, velho? O que é o Murilo, cara? O cara é um diplomata. O Bruno tinha que botar um terno e ser diplomata. Sim. Então, assim, são pessoas que são nossas referências. Maneco, o primeiro cara que eu tive, virou aula de jiu-jitsu. Cara, irmão, cara, família, o cara não tá ali, entendeu? Eu sou um cara assim, que eu tô falando um negócio de velho, vou já desviando um pouco o papo. Vai ficando mais velho assim, você vai peneirando o que você realmente quer na sua vida, o que você quer enfrentar, o que você quer ficar de frente. Sim. E hoje em dia eu não quero, o meu entendimento é justamente isso, é família. Eu trago a mãe para dentro do tatame, eu quero o pai dentro do tatame, eu quero botar um dia da semana um treino de família, onde o pai pode estar brincando com o filho, tá ali dando uma cambalhota com o filho, tá ali. Isso é muito importante, porque
essa conexão, cara, se fortalece os laços de respeito, de família. O pai tá vendo ali o filho treinar, aprender, evoluir como ser humano. Cara, isso aí não tem preço, cara. Não tem nada que pague isso na vida. Não tem nada. Então eu super acredito nisso. Eu acho que o jiu-jitsu, na minha opinião, deveria ser mais divulgado, mais usado como ferramenta para que a gente tenha um futuro melhor no mundo mesmo. Sim. Como a gente falou aqui, acho que o jiu-jitsu hoje é tão famoso quanto um Pelé da vida, será? Se não, muito perto, cara. Disso, né? Uma Coca-Cola. Sim. É no mundo inteiro, velho. Qualquer lugar do mundo tem jiu-jitsu. Pode ter o kimoninho debaixo do braço, você não tá sozinho. Sozinho você não vai estar, entendeu? Exatamente. E aí o trabalho vai crescendo pra caramba lá, cara. Hoje em dia até o cara falou pra mim, pô, você tá precisando arrumar um espaço maior. Pô, isso aqui ficou pequeno e tal. Aí eu usei uma frase que meu falecido pai dizia: paróquia é boa, paróquia é cheia. Aí eu falei, como assim? Tá bom, o templo tá bom desse tamanho. E a galera gosta de comungar, a galera gosta de chegar ali junto. Legal. Você bota um negócio muito grande, sim, você perde a conexão da coisa, entendeu? Tá bom do jeito que tá. Vamos seguindo. Mestrão. Muito obrigado também, irmão. Demais. Pelo teu carinho, pela demais estar junto com você e estar aqui frente a frente, a gente poder olhar nos olhos aqui, exatamente, poder ter essa conversa que é sempre muito importante para a nossa arte, né? E espero que muitos jovens assistam isso aí. Com certeza. E que entendam que o jiu-jitsu é uma arte marcial muito maior do que qualquer técnica. Verdade. Thank you, meu irmão. Valeu. Thank you. Tamo junto.